Então, boa tarde a todos. Em nome do PET Engenharias, eu queria dar as boas-vindas a todos vocês que estão nos acompanhando ao quarto Formação Cidadã. Para quem não nos conhece, nós fazemos parte do PET Engenharias, que é um programa interdisciplinar, ou seja, ele possui projetos tanto de ensino, quanto de pesquisa, quanto de extensão. O Formação Cidadã é um desses projetos de extensão que a gente possui. Qual é o objetivo desse projeto? Esse projeto ele visa promover o pensamento crítico e trazer para discussão entre tanto a comunidade acadêmica quanto a comunidade no entorno da universidade temas relevantes para o momento que a gente está passando. E nesse momento que a gente está passando agora, nada mais atual do que a gente falar sobre esse tema que a gente vai falar hoje, que vai ser a organização e motivação durante a quarentena. Para falar desse tema, a gente trouxe dois convidados aqui hoje, que foi a Fernanda Garbim, que ela é mestre em Engenharia de Produção pela URGS e atualmente é professora do curso de Engenharia de Produção na Unipampa, e o Wanderson Lombardi, engenheiro de produção e atualmente mestrando em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Santa Maria. Queria dar boa tarde ao Wanderson e à Fernanda, e então eu passo a palavra para eles para que eles façam as considerações iniciais deles. Gustavo, obrigada. Eu vou compartilhar então a minha tela com vocês. Por favor, vocês podem confirmar se estão vendo a minha tela? Sim, Fê. Sim, obrigada. Então, boa noite a todos. Quero agradecer ao Grupo PET, Engenharias, pelo convite, pela oportunidade de dividir essa noite com vocês e com o Wanderson, que foi meu colega, também como professor no curso de Engenharia de Produção. Também quero agradecer a presença de todos vocês. Esse é um tema bastante desafiador, para nós conversarmos nesse momento, que estamos vivendo. Eu acho que o primeiro passo é nós reconhecermos o quão difícil é esse momento que estamos vivendo, o quão incerto é, e também reconhecermos que hoje a prioridade é realmente a nossa saúde, a dos nossos familiares e a das demais pessoas. Então, preservar a nossa saúde é a nossa prioridade nesse momento. E que nós vivemos diferentes realidades. Nós temos pessoas que não puderam continuar suas atividades profissionais, tiveram contratos suspendidos ou ficaram desempregadas nesse momento. Outras pessoas estão trabalhando em home office. Algumas pessoas não puderam mais continuar os seus estudos porque as aulas foram interrompidas, ou logo retornarão às aulas na modalidade online. Temos pessoas que dividem a sua casa com familiares, com filhos, pessoas que estão em grupo de risco, enfim. Por que eu trago essa fala inicial para vocês? É preciso reconhecer que são diferentes realidades e que cada uma dessas realidades traz consigo diferentes desafios e preocupações. Então, quando eu falo hoje para vocês sobre motivação, sobre organização, eu vou falar sobre a minha percepção construída em cima da realidade que eu tenho vivido nos últimos meses. Mas reconhecendo que existem situações diferentes da minha e percepções também diferentes. Mas também pode ser que alguns de vocês se identifiquem com a minha fala. Então, eu acho que esse projeto, coordenado pelo Grupo PET, é muito importante, principalmente promovendo discussões pertinentes como essa, um ambiente de diálogo em meio à comunidade acadêmica, enfim, propicia, então, essa nossa reflexão. A reflexão que se traz hoje é a motivação e a organização em tempos de pandemia. Bom, no primeiro momento, eu gostaria que vocês observassem essa nuvem de palavras. Ela é resultado de uma pesquisa feita pela Psicovida da PUC, que consultou 185 profissionais que estão em home office, e esses profissionais indicaram quais emoções negativas estão sentindo nesse momento.
E aqui a gente pode observar destaque, principalmente, né, as palavras ansiedade, estresse e preocupação. Ansiedade e preocupação estão muito relacionadas, então eu me preocupo com as questões do meu trabalho, de estudo, com a saúde da minha família, com as questões financeiras, e isso gera ansiedade, né? E o estresse, ele está relacionado à nossa nova rotina. É uma rotina, para muitos, né, de distanciamento social em casa, e que sentem falta, então, de estar junto com os amigos, com a família, de sair à rua, de ter liberdade de ir e vir. Mas também, né, o estresse daqueles que estão trabalhando devido a todos os protocolos de segurança que precisam seguir. Então, de novo, as diferentes situações que nós vivemos nos geram diferentes preocupações, situações de estresse e ansiedade. E aí vem o grande desafio desse tema hoje, que é falar de motivação em meio a esse momento de crise que nós estamos vivendo. Então, como se motivar em tempos difíceis, né? Tem um livro que eu gosto muito, chamado Motivação 3.0, né? Ele foi escrito pelo autor Daniel Pink, publicado em 2019, e ele traz o seguinte conceito de motivação. Ele diz que essa está relacionada à satisfação, e que o segredo da satisfação está ligado à necessidade essencialmente humana de aprender e criar coisas novas, ter autonomia e melhorar o mundo para nós e para os outros. E eu me identifico muito com essa definição do autor, do Daniel, e também com os pilares para a motivação que ele traz nesse livro. Ele diz o seguinte, que para nós nos motivarmos, nós precisamos ter autonomia, e quando ele fala em autonomia, ele se refere ao protagonismo na nossa vida, excelência e propósito. Bom, autonomia é nós nos tornarmos responsáveis por aquilo que nós fazemos. Então, nos responsabilizarmos pelas tarefas que executamos, pela forma como organizamos o nosso tempo, pelas técnicas que utilizamos para fazer as nossas tarefas. Excelência é um conceito ligado ao desejo de melhorar cada vez mais algo de relevância. Algo de relevância é algo que tem significado, algo importante para a nossa vida. E geralmente isso acontece quando nós somos desafiados a solucionar problemas que exigem curiosidade, disposição, conhecimento, né, entre outras habilidades. E o propósito é algo que une esses dois outros elementos, autonomia e excelência, que é o nosso propósito de vida. Né? E aqui cabe uma reflexão mais filosófica, uma reflexão mais profunda sobre o que nós queremos da nossa vida, como nós nos imaginamos no futuro, né? Qual legado nós queremos deixar. E por mais que isso pareça algo a longo prazo, né, isso reflete nas nossas atividades diárias. Né? No seguinte sentido, o que nós precisamos fazer hoje, né, para atingir, então, os nossos objetivos de vida e o nosso propósito de vida. Talvez alguns de vocês já tenham lido o livro Alice no País das Maravilhas, né, do Lewis Carroll. Bom, tem uma fala nesse livro que eu gosto muito, é o diálogo da Alice com o gato. E a Alice pergunta o seguinte: gato, pode me dizer qual caminho devo tomar? Eis que o gato responde: isso depende muito do lugar para onde você quer ir. Então Alice diz: eu não sei para onde quero ir. E o gato responde: se não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Bom, essa fala, ela me remete muito ao elemento do Daniel, né, no livro Motivação 3.0, quando ele fala de autonomia e protagonismo. Existe aquela música, acho que é um samba, Deixa a vida me levar, vida leva eu, né? Que essa fala só sirva para música, mas não sirva para a nossa vida. Porque a gente precisa ter o protagonismo, tomar a decisão a respeito dos caminhos que nós queremos tomar. E aqui vem de novo também a ligação com o propósito. Nesse momento que nós estamos vivendo, particularmente, né, falo da minha percepção, tem sido muito difícil planejar as atividades de curto e médio prazo. Nas diferentes áreas da minha vida, tanto profissional, né, pensando nas aulas virtuais e quando será possível fazer isso,
como estudante, eu também sou estudante da pós-graduação, faço doutorado em educação, e não tenho perspectiva de quando voltarei às aulas presenciais, preciso planejar o meu próximo semestre, porque a minha participação nesse programa de doutorado exige a minha viagem a Porto Alegre, por exemplo. Preciso também planejar, né, o meu papel, como eu vou atuar nas demais áreas da minha vida, como esposa, como filha, enfim. E realmente tem sido muito desafiador pensar no planejamento de curto e médio prazo. O que tem me ajudado nesse momento é pensar no meu planejamento de longo prazo. E aí vem a importância do propósito, dos meus objetivos de vida. Por exemplo, eu quero finalizar o meu doutorado em 3 anos. Bom, então eu penso, o que eu preciso fazer hoje para que isso seja possível? Hoje eu preciso ler o capítulo de um livro para minha tese, eu preciso fazer um trabalho que a minha professora solicitou, né? Eu preciso fazer uma determinada pesquisa. Então, nesse momento difícil, em que são tantas as incertezas, né, nós acompanhamos semanalmente os acontecimentos e também semanalmente os protocolos de segurança mudam, as perspectivas mudam, nos ajuda muito refletir sobre o que nós queremos no futuro mais longo prazo. Eu quero convidar vocês a fazer essa reflexão. Imaginem-se daqui a 3, 5 anos. O que vocês querem para a vida de vocês? Onde vocês querem estar? O que vocês querem estar fazendo? E reflitam o que vocês precisam fazer hoje para que isso seja possível. Algo que também, para mim, está muito relacionado à motivação é a organização. Eu me sinto muito mais motivada no dia a dia para fazer as minhas atividades se eu tiver uma organização, né, e um ambiente adequado para isso. Bom, um dos métodos, eu acabo gostando muito dessa temática de organização, então ao longo dos últimos anos eu estudei diversos métodos. O método que mais pareceu adequado à minha realidade, eu tenho utilizado atualmente, é o método Bullet Journal. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar. Esse é um método baseado em lista de afazeres e registros diários, de eventos, tarefas, de reflexões. Mas aqui, novamente, né, eu quero observar que cada um tem a sua realidade, vive os seus desafios, e cabe, então, nós testarmos, né, cada um de vocês testar os diferentes métodos e definir qual que é o mais apropriado para vocês. E além da organização, algo que me ajuda muito na motivação é ter um ambiente propício para desenvolver as minhas atividades de estudo e de trabalho. Tá? Aqui eu até estou compartilhando o meu ambiente, então compartilhando a minha intimidade com vocês. E esse ambiente, além de uma rotina, que também é muito importante. Então, por exemplo, vocês podem observar uma xícara de chá. Logo após o café da manhã, a primeira coisa que eu faço é preparar um chá e, por incrível que pareça algo simples, como preparar uma xícara de chá já me prepara para aquele momento em que eu vou sentar, estudar e fazer as minhas leituras. Bom, ter uma iluminação adequada, ter canetas e materiais diversos que eu utilizo disponíveis, meus materiais de consulta à mão. Eu acabo gostando muito de uma organização visual, então eu acabo tendo um controle visual e tenho aqui um mural com o meu cronograma, com as entregas que eu preciso fazer. É importante, né, a gente ter, nesse momento, quando vai pensar em estudo, em trabalho, um ambiente confortável, então uma cadeira confortável para sentar, uma mesa adequada. Mas eu quero dizer para vocês que nem sempre eu tive um ambiente dedicado a isso como eu tenho hoje, né? E o que a gente faz quando a gente, então, não tem um ambiente específico para estudo? Quando a gente compartilha a nossa casa com outras pessoas, enfim. Tenham separado o material de vocês numa mochila, numa caixa, em que vocês possam facilmente se deslocar e montar, então, ali o escritório de vocês em alguns minutos para começar a trabalhar. Tá? Mesmo sendo questão de ambiente e rotina, eu acredito que isso também influencia na nossa motivação. É muito mais fácil nós procrastinarmos alguma atividade quando nós não temos acesso aos nossos materiais ou quando eles estão desorganizados. Então, a organização nesse sentido é algo muito importante. E por fim, eu quero deixar uma mensagem para vocês que é a seguinte. Né? Eu sempre, todos os dias eu repito essa mensagem, ela está anotada no meu caderno, e sempre antes de começar as minhas atividades eu leio ela é do Mário Sérgio Cortella, e diz o seguinte:
Faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Ou seja, né, sejam proativos, tomem a primeira ação, o primeiro passo para começar as atividades de vocês, mesmo que vocês não estejam hoje em condições adequadas. Esse momento que nós estamos vivendo exige bastante flexibilidade, adequação dos nossos horários, da nossa rotina, do nosso ambiente, exige bastante paciência, né? Também bastante compreensão e acolhimento da realidade que nós estamos vivendo. Né? Então, acho que o importante é, apesar de todas essas dificuldades, todos os dias nós nos desafiarmos a tomar uma ação, a fazer um pequeno passo dentro, né, de todas as tarefas que a gente precisa fazer para os nossos projetos. E, por fim, eu quero deixar algumas referências para vocês, que eu acho que são bastante interessantes, são dicas aqui de consulta sobre organização e motivação. Eu gosto muito dessa autora, Thaís Godinho, ela tem um livro chamado Vida Organizada, entre outras publicações, e ela tem um site também chamado Vida Organizada, onde ela trata sobre organização, sobre motivação, entre outros assuntos bastante pertinentes. Quero indicar também, né, que vocês sigam no Instagram a Unipampa Covid-19, porque lá tem bastante informações a respeito de tudo que a Unipampa está fazendo nesse momento, quais são os próximos passos, provavelmente serão divulgadas informações quanto ao retorno das aulas online, então fiquem atentos aos ambientes oficiais de comunicação da universidade. E, por fim, eu busco muitas referências, né, de organização, motivação, entre outros assuntos, no Pinterest. Então, eu acho que é um ambiente onde se compartilha muito e é possível vocês encontrarem boas referências, até mesmo para a organização do ambiente de estudo e de trabalho de vocês no home office. Bom, eu quero agradecer, né, mais uma vez a oportunidade e então passo a palavra aí para o meu colega, para o Wanderson, da sequência no tema de hoje. Obrigado, Fê. Boa noite a todos. Obrigado ao pessoal do PET, em especial o Gustavo e a Andressa que vieram nos assessorando aí nesses últimos dias para a gente se organizar, para tudo sair direitinho hoje. Bom, vou abrir minha apresentação aqui também. Só um minutinho. Eu peço que vocês me confirmem, então, se vocês estão conseguindo enxergar a apresentação, por favor. Alguém fala por áudio, porque eu não consigo ler o chat. Sim, Vante. Tá, então tá bom. Bom, então, já agradeci aí a todos, né? Vou falar um pouquinho sobre a questão de organização em tempos de quarentena e trazer também um pouquinho da minha perspectiva com tudo que eu venho vivenciando nesse período de mestrado, um pouquinho do que eu vivi na época da graduação, quero mostrar e passar para vocês. Tudo com base em vivências, né? A gente não é especialista nisso, mas acho importante nessa construção do nosso conhecimento a gente ter essa troca de ideias. É muito importante, muito obrigado por esse convite. Então, aí, durante a quarentena, nós encontramos muitas dificuldades como alunos, estudantes, os professores também, obviamente, todo mundo tem encontrado muita dificuldade em como se organizar para manter os seus estudos, né? Nossas rotinas tiveram que ser diferenciadas a partir de certo momento. A gente esperava que a pandemia ia durar um certo período, de 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, 2, e já estamos aí de 3, nos encaminhando para o 4º mês de isolamento. Então, a gente tem algumas consequências de todas essas mudanças, né? Essas consequências, elas vieram, então, com a nossa falta de foco, a falta de energia, o estresse diário, principalmente porque a gente fica fechado dentro de um mesmo ambiente durante 24 horas, pessoal que vive com mais pessoas na família, teve que se readaptar com tudo isso, né? Então, tudo isso surgiu como um problema inicial, como uma dificuldade que a gente teve que encarar, né? Mas eu costumo dizer que sempre existem 2 lados
para uma moeda. A gente tem que pensar sempre no lado positivo das coisas, dentro do possível, óbvio, né? O que a gente pode tirar, então, de aprendizado de tudo isso que vem acontecendo? A gente precisa se organizar, nós precisamos continuar para frente, a gente não pode parar nesse momento com tudo isso, né? Então, por outro lado, o que eu enxerguei é que a gente tem muito tempo extra para desenvolver outras habilidades que podem nos ajudar também a desenvolver uma nova rotina de estudos, né? Eu coloquei aqui na apresentação, são dois lados da moeda e a gente precisa, então, aprender a encontrar esse equilíbrio entre as nossas dificuldades, que são um dos lados, e o lado positivo e tocar para frente, né? Precisamos seguir em frente com tudo isso. Muitas vezes essas coisas ruins na vida, como diz aí, tem um lado positivo a nos ensinar e a crescer. Nesse tempo livre, então, a gente aprendeu a revisar os conteúdos com mais cautela, com mais calma, que antes era tudo muito corrido. Na vida da graduação é assim, eu sei como é que funciona. A gente encontrou mais tempo para fazer leituras, para testar algumas técnicas que funcionam melhor para a gente ou não, né? Por exemplo, quando a gente trabalha lá com matemática, equações, tudo mais, um método que nos é ensinado em sala de aula, ele pode não ser o mais fácil para a gente, mas é o método que o professor nos passou. Existem diversas maneiras de resolver uma equação. Então, agora é o momento de a gente pegar e testar todas as maneiras de se resolver uma equação, seja lá no contexto que for, né? E encontrar qual a melhor maneira para a gente, né? Então, eu trouxe alguns pontos que eu acho que são importantes para a gente falar aqui, quando se fala em organização para motivação e para estudos em tempos de quarentena. E aí, eu acho que o primeiro ponto, então, já é a rotina. Uma das perguntas que até colocaram no formulário, eu roubei de lá para colocar aqui, né? Como estabelecer uma rotina e evitar a procrastinação. Então, é importante estabelecer aí um horário para a gente acordar, comer, estudar, descansar. É importante a gente cuidar da nossa saúde, cuidar do nosso corpo e ter isso tudo bem definido, porque a gente passa o dia inteiro dentro do mesmo ambiente, como tinha falado, né? A nossa saúde mental, ela precisa estar alinhada. Todo o nosso estudo ele é um investimento, não só de dinheiro, mas de tempo e energia. Então, a gente precisa saber para onde vamos direcionar a nossa energia durante o nosso dia, durante a nossa rotina, para que a gente não perca esse tempinho. Como a Fer falou aí, a gente tem que se preocupar muito no que nós queremos a longo prazo, mas o nosso trabalho está sendo muito focado agora no curto prazo, né? Eu vejo, assim, que durante a graduação, eu sempre estudei para me formar um dia. E agora eu acho que eu estou sendo obrigado a estudar passo a passo. Eu sei que eu quero me formar, quero terminar o meu mestrado, mas eu preciso dar um enfoque maior a esse momento atual, porque eu não sei o que vai acontecer amanhã, a gente não sabe o que vai acontecer na próxima semana. Toda hora é uma mudança que surge na nossa vida, né? Então, dentro dessa rotina, existem momentos em que a gente se programa, tem a rotina toda estabelecida, mas a gente se pega lá super improdutivo, totalmente improdutivo, essa palavra mesmo. É um momento em que a gente tem programado na nossa agenda para fazer certa atividade e a gente não consegue desenvolver aquela atividade. Isso acontece muito, principalmente agora, né? Então, o que eu costumo fazer, compartilhando com vocês da minha vivência? Eu sempre uso esses momentos de improdutividade para ser o mais operacional possível, né? Um exemplo, eu estava trabalhando com os documentos lá em um artigo e eu precisava tabular alguns dados, né? Eu precisava fazer a leitura do artigo e também trabalhar com alguns dados tabulados, colocar eles numa tabela. Então, eu tinha um horário programado para aquilo, e eu não conseguia trabalhar concentrado, fazer a leitura daquele texto. O que eu fiz? Eu peguei aquele momento para trabalhar no serviço operacional, que era trabalhar tabulando os dados, que isso eu conseguia fazer escutando uma música. Eu não precisava estar tão focado naquele momento ali para fazer essa atividade. Então, acho que essa é uma dica que eu dou que me ajuda bastante. Usar esses momentos para ser operacional, que é saber fazer o mínimo possível, né, para que depois a carruagem possa continuar andando, para que a gente não pare nunca, mesmo quando a gente não está se sentindo tão produtivo e focado, né? Então, vai além aí do vou estudar X horas por dia e descubra quais são seus pontos fortes e fracos. Esses momentos improdutivos, a gente pode também pegar aquela bicicleta que precisa de um conserto, fazer alguma atividade da nossa casa também. Esses momentos servem para isso, para a gente aprender também novas
habilidades que nós temos dentro de nós, né? Descobrir quais são nossos pontos fortes e fracos, olhar para dentro da gente. Alternar o conteúdo chato com matérias e atividades que você gosta também ajuda bastante, porque a gente tem aquele conteúdo, às vezes, que não é muito legal de estudar, então, de repente, eu vou alternando com alguma atividade legal, né? Não necessariamente outro estudo de matéria legal, mas para ter um balanceamento aí da minha rotina. O local que a Fer falou ali, né? Então, o local, ele é muito importante, a gente tem que ter uma área de estudos adequada, mas agora, nesse momento, muitas pessoas acabaram voltando. Aqui, a maioria é estudante da Unipampa, pelo que eu vi, né? Então, muita gente acabou voltando para a casa dos pais. Eu acabei voltando para a casa da minha mãe, fiquei um tempo com ela na quarentena, e encontrei essa dificuldade. Então, a gente se insere em um outro ambiente de outras pessoas, né? Aquela pessoa talvez se sinta um pouquinho incomodada com a nossa presença, e a gente também talvez se sinta um pouco incomodado com a presença delas em algum momento. Então, a gente tem que aprender a encontrar um balanço aí. Então, aí, algumas coisas que são importantes, né? A gente tem que deixar a TV de lado, fechar a porta, desligar o celular, deixar ele mais longe possível. Eu digo se possível, porque agora, muitas das atividades, a gente precisa muito do celular, né? Tenho trabalhado com grupos em WhatsApp, com os professores do mestrado, e estou vendo que o celular, às vezes, é essencial. E se morar com outras pessoas, então avise que estará ocupado, defina os horários e avise essa pessoa que você vai estar ocupado. Às vezes, as pessoas não entendem muito bem que a gente precisa ter um espaço e um momento, então é importante ter essa conversa, avisar, olha, eu preciso estudar de tal a tal hora. Logo a gente senta, conversa, assiste TV, para nossa mãe, para nossa avó, porque elas querem tomar aquele chimarrão, conversar com a gente, né? Então, além dessas distrações mais ativas, existem outros fatores aí que podem afetar, que é a questão da luminosidade, organização do espaço. Ele não precisa ser um espaço muito elaborado, né? Desde que a gente tenha um cantinho e todo o material à mão, acho que é o suficiente. A questão da nossa postura, que isso influencia muito no nosso cansaço, na nossa alimentação. E aqui, na área da engenharia de produção, a gente estuda lá a parte de ergonomia, né, que é a parte da adaptação do ambiente ao homem no local de trabalho, né. Então, a gente traz um pouquinho da ergonomia para o nosso local de estudo e se adapta o melhor possível em casa. Por exemplo, ali ele colocou uns livrinhos embaixo do notebook, acho que dá para ver. Isso é interessante para a gente manter nossa postura, o campo de visão confortável durante um dia de trabalho, né? Outro ponto que eu acho importante é a gente saber estabelecer, então, alguns intervalos, tá? Esses intervalos de estudo, eles ajudam a gente na concentração a longo prazo. Coloquei aqui uma figura, que é um recorte de várias revistas, que, por incrível que pareça, eu fiz com a minha mãe agora, nesse período de quarentena. Não tem muito um significado, mas foi um momento em que eu tive um intervalo entre um estudo e outro. Eu estava muito cansado, esgotado mentalmente, então eu pensei, eu preciso aprender a fazer outras atividades, a não ser ficar no celular, usar o Instagram, usar o WhatsApp, que a gente passa o dia inteiro aí, e aprender outras habilidades de desenvolver, né, trazer isso lá da infância, brincar um pouquinho com recortes, foi muito legal. E aí, não adianta a gente ter quantidade de horas de estudo se não houver qualidade e atenção. Então, a gente só estaria perdendo tempo, aquilo de direcionar a nossa atenção no momento para o que é necessário. Esse intervalo ele pode ser feito também por horas ou por conteúdo. Vocês podem estabelecer algumas horas de estudo, ou então vocês estabelecem por conteúdo. É uma dica que eu utilizo bastante. Eu estabeleço sempre por conteúdo. Eu pego tal conteúdo e falo, eu vou estudar isso aqui agora, não importa quantas horas eu precise estudar esse conteúdo, até um certo limite, né? E aí, depois que eu termino ele, eu faço um intervalo e pulo para outro. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui dessa parte que eu não posso esquecer de falar. Acho que é isso aí. Bom, eu trouxe uma técnica aqui bem simples, que muita gente deve conhecer, que é a técnica do Pomodoro. Essa é uma técnica muito usada aí para o foco nos estudos. Eu usei bastante na graduação, agora eu não tenho usado muito, e eu já ouvi algumas pessoas que falaram. Ela é bem simples, né? Ela é baseada em 4 ciclos de estudos de 25 minutos, com um intervalo de 5 minutos entre cada um. E cada um desses ciclos, ao final, depois que vocês fizerem
esses 4 estudos de 25 minutos, a gente faz um intervalo de meia hora aí, entre 30 e 40 minutos, e depois volta a estudar. Então, aí é uma técnica muito interessante e simples para aplicar nos estudos. Metas. É importante a gente ter algumas metas, né, dos nossos conteúdos e das revisões que a gente vai fazer quando se propõe a estudar alguma coisa. Então, é importante aí ter o cronograma, tá tudo é muito ligado, né? Trouxe aqui para vocês o meu cronograma de estudos da graduação, acho que era lá do 2º semestre, não lembro. E aí, aqui eu estabelecia, por exemplo, os meus horários das disciplinas, né? E todos os espaços que eram em branco, depois que eu imprimia esse cronograma, eu fiz ele por alguns semestres, depois que eu imprimia esse cronograma, eu escrevia nos espaços em brancos, então, qual era a minha meta de estudo da semana. Então, por exemplo, aqui onde eu tenho Física 2 na terça-feira, eu sempre tentava programar na segunda, à tarde, como uma meta, estudar essa disciplina ou fazer uma revisão dessa disciplina para que eu pudesse chegar em sala de aula, pelo menos sabendo um pouquinho do que aconteceu. Porque, às vezes, dentro da sala de aula, a gente não conseguia ter aí o foco, né, no conteúdo ou na maneira que o professor passava. Então, algumas metas de estudos e revisões são muito interessantes e importantes agora, principalmente nessa época da quarentena. Quebre a monotonia da leitura, faça perguntas, resuma o conteúdo, faça leituras em voz alta. Então, agora a gente está em casa, sozinho, mais do que nunca, é hora de se jogar nesse campo, né? Falar sozinho, fazer perguntas, falar alto, e é isso aí. Isso nos ajuda bastante a manter a nossa mente focada e ativa. Tá? E aí, por último, a moderação. A gente tem todas essas cobranças de metas, de cronograma para seguir, preciso ter um espaço para estudar e tudo mais, mas eu preciso ir com moderação e saber qual é o momento em que eu preciso parar, em que eu preciso descansar, em que eu tenho que dar atenção para minha família, né? Então, é um momento que nos aproximou muito de outras pessoas, do mundo em geral, né? Da nossa família, dos nossos cachorros. Então, acho que é um momento muito importante da gente saber fazer tudo com moderação, e agora a gente tem tempo para tudo, porque antes a gente falava que não tinha tempo, agora o que a gente mais tem aí é tempo, né? Algumas indicações eu trouxe aqui no final, tá? Primeiro ali eu coloquei o TCC Comenta, que é de uma amiga minha, da Lauane. É um Instagram muito legal que fala sobre algumas dicas para quem está se preparando ou para quem está fazendo o seu TCC, que eu sei que muita gente está trabalhando nisso agora na quarentena, né? Então fica ali essa dica, e tem muitas coisas ali, eu achei muito interessante, muito legal, dei uma conferida depois. Aqui do lado, que tem a minha foto, eu coloquei no meu Instagram, no IGTV, eu coloquei um vídeo que eu trago algumas dicas sobre como eu aprendi um novos idiomas. Para quem me conhece, sabe que eu sou um pouco viciado em aprender novos idiomas, eu gosto muito de estudar sobre isso, e eu sempre aprendi tudo em casa. Então, para essa quarentena, acho que é uma boa pedida, né? Eu trouxe ali naquele vídeo, em 4 minutos, algumas dicas sobre isso, para quem quiser conhecer, dar uma olhadinha ali. E aí, aqui no final, no cantinho esquerdo, eu trouxe o Instagram do Cães Comunitários Unipampa Bagé, Cães Comunitários UniBG, né, que é dos nossos cãezinhos da Unipampa de Bagé. Eles estão aí solicitando ajuda para quem puder contribuir com ração, ou então tem até um link para para contribuir com uma vaquinha online. Eu deixo como uma indicação de uma boa ação nesse momento de quarentena em que a gente está em casa, e para quem puder ajudar, óbvio, né, e participar. Bom, e como um livro, eu tenho aqui, só para finalizar, eu estava dando uma lida nesse livro durante esses dias. É um livro daqueles que eu passei na livraria, encontrei, estava muito baratinho, acho que foi R$12, e eu comprei. É o livro do Mark Foster, Até que Enfim Mais Tempo. E ele vem de encontro, acho que dá para enxergar. Vou interromper aqui o compartilhamento para enxergar a tela, que eu quero ver se eu me enxergo. Tá? Esse livro aqui, então, ele traz algumas dicas aí sobre como gerenciar o nosso tempo e balancear tempo de trabalho, lazer, né, ou estudo e lazer. Então, acho que é isso. Muito obrigado a todos, e passo a palavra para o pessoal do PET aí.
muito legal essa apresentação inicial de vocês. E a gente tinha colocado no formulário de inscrição, né, quando o pessoal que está assistindo aí se inscreveu, para que eles colocassem dúvidas ali, né, que eles tinham sobre esse tema para a gente debater hoje aqui. E então eu estou com algumas aqui agora que eu vou ir usando para nortear no resto dessa nossa conversa. E tem uma aqui que eu achei bem interessante, porque além da gente estar em casa agora, né, o tempo todo, a gente recebe uma enxurrada de notícias ruins, né? Tu liga a TV, é notícia ruim. Tu entra nas redes sociais, é notícia ruim. E aqui a gente está falando sobre motivação também, né? Organização e motivação. Então tem uma pergunta aqui que ela diz o seguinte: como nos manter calmos com todas essas situações que estamos enfrentando atualmente? Ou seja, como a gente conseguir se manter calmo para estudar, se organizar e nos motivar, mesmo com todas essas notícias ruins? Bom, não sei se eu posso começar, Fer, o que tu acha? Fica à vontade, Vande. Vou só fazer um comentário rápido aqui. Pode me ler o final ali que tu falou, Gustavo, de novo, por favor? Como nos manter calmos com todas as situações que estamos enfrentando atualmente? Bom, nós não somos nenhum profissional dessa área, né? Como a gente tinha falado, mas eu acho que o que a gente não deve fazer nesse momento é deixar de buscar informação. Eu acho que a gente não deve fechar os olhos para as notícias que estão acontecendo no mundo. Tem muita coisa acontecendo nesse momento e tudo isso nos deixa um pouco angustiados e apreensivos, né? Quando a gente precisa se concentrar e estudar e tentar buscar um futuro e o mundo está desabando. Então, eu diria que a gente não deve fechar os olhos para a informação e para tudo que está acontecendo. Talvez a gente deva fazer um filtro sobre todas essas informações, mas era só isso que eu queria dizer sobre essa pergunta, e eu deixo para a Fernanda continuar. Bom, inicialmente, eu vou contar um pouquinho de como isso foi para mim, tá? Nas primeiras semanas, eu ficava muito ligada em todas as notícias, com o celular à mão, acompanhando o WhatsApp e tudo que surgia em diversos meios de comunicação. E isso foi, ao longo do tempo, me gerando muita ansiedade, né? E algo que me ajudou, então, nesse sentido, foi delimitar tempos, períodos para consultar essas informações. Então, eu estabeleci horários do meu dia em que eu teria acesso a essas informações, né? Por exemplo, o período da manhã, no meu caso, não é um bom momento para eu consultar informações do que está acontecendo, porque geralmente é o período que eu dedico para o meu estudo e eu preciso estar mais concentrada. Então, eu estabeleci que todo final do dia, por volta das 5, 6 horas, eu iria ligar a televisão, eu iria acessar a internet, o celular, enfim, eu buscaria saber, né, de todas as informações. Acho que isso ajuda a delimitar um período do dia, conforme, claro, a necessidade de cada um, né, os horários de cada um. Uma outra dica é também definir os locais onde vai se buscar informação, né? Porque são diversos os sites, todo mundo publicando muitas informações. Então, sempre busquem um site que vocês tenham confiança, né? A gente sabe hoje, a internet nos possibilita acesso a muita informação, mas também há muitas fake news, né? Há muitas outras coisas também. Então, a gente tem que ter um discernimento para separar aquilo que é verdade daquilo que não é, né? E ajuda, então, a gente buscar sites confiáveis. E uma outra, digamos, não sei se é dica, mas algo que eu tento sempre repetir todos os dias para mim, que, de novo, né, como eu comentei com vocês, essa situação toda me deixou bastante ansiosa, eu sou ansiosa, eu sofro de ansiedade, né? Então, algo que me ajudou, que me ajuda muito nesse período, durante todos os dias, eu sempre me questiono. É algo que eu possa fazer? Há algo que eu possa fazer a respeito dessa situação? Né? Se sim, o que eu posso fazer e vou lá e faço. Ou, se não, bom, então eu aceito que é dessa forma, né? E tento não levar essa preocupação para o resto do meu dia. Né? Não é que eu não esteja atenta às informações e não é que eu não fique... Claro que eu fico muito... sou muito impactada por tudo que eu vejo. Mas, infelizmente, tem diversas questões que não estão nas nossas mãos, ou nós não podemos fazer nada a respeito nesse momento. Então, também não vai nos ajudar a manter essa preocupação
ao longo do dia, né, infelizmente, né? Então, acho que essas são as dicas que funcionaram para mim nesse momento. Só para complementar, eu acho que também é muito interessante que as pessoas busquem ajuda, né, com profissionais com relação a isso. Eu estava conversando outro dia com a Fer sobre isso. Eu acho que é importante que as pessoas busquem, que a gente incentive, que é legal, sim, buscar um profissional que possa te ajudar com essas questões de ansiedade. Existem aí diversas maneiras agora adaptadas para isso, né, totalmente um pouco à distância, mas enfim, só para complementar. Ótima complementação, Vande. Até comentei com o Vande nessa nossa conversa, né? Eu faço terapia semanalmente, algo que me ajuda muito. E nesse momento de pandemia, inclusive, existem terapeutas que estão fornecendo esse serviço virtualmente. Então, mesmo quando a gente não tem acesso presencial, vocês podem buscar ajuda. Algumas dessas ajudas, inclusive, são gratuitas, né? Então, pesquisem mais sobre isso, procurem a universidade, peçam ajuda, né? Para lidar com essas situações, porque a gente não precisa passar por isso sozinho, né? Inclusive, esses momentos como que o PET está promovendo, esse momento de conversa, é muito rico por isso também, para a gente colocar aqui todos os nossos sentimentos, né, enfim, e compartilhar esses desafios todos que nós estamos enfrentando. Tu falou ali, Fernanda, que tu usou, uma das formas que tu usou para tentar filtrar um pouco isso é estabelecer horários para fazer as coisas, né? E teve uma pergunta que nós recebemos aqui, que foi justamente isso, pedindo dicas para como colocar limites nos horários para estudo quando está em casa. Posso começar respondendo essa, Vande? Tá bem. Antes de responder, eu só queria alertar aqui no chat, né? A Monara falou que não preencheu o questionário. Eu acho que o pessoal pode ficar à vontade para fazer perguntas pelo chat também, quem não preencheu o questionário, né? Bom, essa organização do tempo, ela também passa por um autoconhecimento, tá? A gente precisa primeiro conhecer quais são os horários do dia em que nós estamos mais disponíveis e mais, enfim, os melhores horários, os mais adequados para a gente fazer cada uma das nossas atividades. E nesse momento também é preciso fazer adequações. Um exemplo que eu vou dar para vocês. Eu trabalho à noite, eu dou aula num curso noturno, então eu geralmente, né, tenho mais disposição no período da noite para fazer as minhas atividades. Mas agora em casa, né, fazendo home office, eu compartilho, né? Eu moro com meu marido, então eu tive que adequar os meus horários. Tá? Então, sempre era um horário que eu rendia mais à noite, no período da manhã eu não tinha tanta disposição assim, mas aconteceu que nesse momento o período da manhã está se mostrando o melhor horário para que eu faça as minhas atividades. Então, acho que um primeiro momento é isso, é refletir sobre a disposição de vocês, como esses horários funcionam para vocês, e em que momentos, já que vocês convivem com outras pessoas em casa, quais são os momentos mais propícios para vocês fazerem as atividades de estudo de trabalho. Feito isso, né, todos os dias à noite eu faço um planejamento do meu dia seguinte. Então eu coloco lá no meu bullet journal todos os eventos que eu tenho, que já estão na minha agenda. Eu também, além do caderno do bullet journal, eu trabalho com uma agenda, né? Então eu reviso todos os eventos, compromissos que eu tenho no dia seguinte e os períodos entre esses eventos que eu vou ter disponível para fazer as minhas atividades. E eu tenho uma lista de atividades pendentes. Eu olho para essa lista e vejo, bom, nesse período que eu vou ter em torno de 30 a 45 minutos entre cada um dos eventos. Quais dessas atividades pendentes que eu tenho listadas, previamente listadas, eu posso fazer nesses períodos? E eu elenco essas atividades para fazer. Tá? Claro que, às vezes, contratempos acontecem, nem sempre eu consigo cumprir o meu cronograma. E nessas situações que eu não consigo cumprir o cronograma, entender o porquê isso não foi possível, né? Corrigir aquilo que precisa ser corrigido e reprogramar para o dia seguinte. Então, funciona muito para mim essa programação diária. Eu não tenho, assim, todos os dias eu estudo de tal a tal hora. Não, isso é muito variável. Tá? Então, todos os dias eu preciso rever esse meu cronograma. Sim, só complementando também, eu faço a mesma coisa. Eu acho que é uma ótima maneira da gente conseguir
delimitar esses horários é ter uma lista com tudo que tu precisa fazer e vai organizando a agenda sempre de um dia para o outro, ou de manhã, na primeira hora, senta e dá uma olhada no que tu tem listado para fazer. Isso ajuda bastante, assim, para isso. Só para reforçar aquilo que a Fernanda falou ali, quem quiser ir mandando perguntas, já que eu vi que a Lara já mandou, pode ir mandando, que aí depois, no final, a gente vai ler essas também, que estão aqui no chat. Mas ali tu falou da agenda, né, do bullet journal, e a gente recebeu também aqui uma dúvida, que foi quais as ferramentas que vocês utilizam para se organizar. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Bom, eu, particularmente, não utilizo nenhuma ferramenta específica. A que eu passei ali foi aquela do Pomodoro, que é uma técnica, na verdade, não é bem uma ferramenta, né? Mas ela ajuda nas questões de concentração e foi o que eu já utilizei, né? Para mim, não chego a utilizar nenhum método ou ferramenta. Não sei se a Fernanda quer se aprofundar um pouquinho mais na que ela trouxe do Bullet Journal. Certo. Pessoal, o Bullet Journal, ele funciona com um registro em caderno. Esse aqui é o meu caderninho, tô mostrando aqui para vocês. Eu que fiz a capa, tá? É um caderninho simples. Onde eu faço os meus registros de listas, tá? O método Bullet Journal, ele é basicamente feito a partir de listas, de pendências, de atividades, eventos, entre outros registros, tá? Eu sempre me adaptei muito bem a listas. Então, por exemplo, se eu vou começar algum novo projeto, a primeira coisa que eu faço é listar todas as atividades que eu imagino que aquele projeto vai demandar. Se eu tenho uma disciplina para estudar, no início do semestre, eu listo tudo aquilo que eu imagino que vai me demandar de tarefas. Estudo de textos, resolução de exercícios, enfim. E essa lista ela vai se construindo ao longo do tempo, conforme as demandas chegam, né? Então, a professora solicitou uma nova atividade, eu vou lá e registro no meu bullet journal, na minha lista de pendências, atividade com prazo tal, né? Ter essa lista única de atividades me ajuda muito, porque eu tenho uma visão do geral, de tudo que eu preciso fazer. Além disso, né, um outro benefício que eu vejo desse método é a gente colocar no papel e tirar da cabeça. Eu costumo dizer que cabeça foi feito para pensar e não para armazenar. Tá? A cabeça foi feita para a gente solucionar problemas, pensar, enfim, mas não para armazenar informações. E talvez alguns de vocês já tenham passado pela situação de deitar à noite para dormir e de repente vir tudo à mente que precisa ser feito no dia seguinte e a gente não consegue dormir, fica ansioso, enfim. Né? No dia seguinte não consegue fazer as atividades porque ficou muito cansado já que não conseguiu dormir. E assim a gente entra num ciclo, num espiral. Então, no momento que a gente tira da cabeça e coloca no papel, essa preocupação sai da gente, porque a gente sabe que tem um controle, então eu sei que tudo que eu preciso fazer está aqui, se não está aqui é porque eu não preciso fazer. E de certa forma, isso me dá uma visão geral de todas as demandas existentes. E aí, no dia a dia, o registro do Bullet Journal me ajuda justamente a registrar o que eu preciso fazer, quais eventos eu vou participar. Ele também serve como um registro de reflexões. Por exemplo, no final do dia, quando eu faço o planejamento do dia seguinte, eu faço anotações como: hoje eu não rendi porque eu estava muito cansada. Né? Eu não dormi direito, provavelmente porque eu me alimentei mal. Eu faço registros desse tipo que é para eu poder futuramente olhar para o meu bullet journal e entender o que funcionou, o que não funcionou, o que eu preciso melhorar nos diferentes aspectos da minha vida. Então, essa é uma ferramenta que tem funcionado bastante para mim. Existe um livro, né, do método, existe um outro livro que, se não me engano, é Organização em Listas, enfim. Alguns livros tratam desse tema, mas para conhecer um pouquinho mais do método, eu recomendaria vocês entrarem nesse site Vida Organizada que eu comentei para vocês, porque um dos métodos utilizados pela Thais é o Bullet Journal. Ela usa o método de organização, que é o GTD, que é um método muito mais amplo, mas ela também utiliza o Bullet Journal. Então, sugiro, né, os vídeos dela são bem didáticos com relação a essa metodologia, deixo aí a indicação. Agora, indo para um outro rumo na conversa,
a gente recebeu aqui uma dúvida como organizar uma rotina de estudos que não seja cansativa, que seja eficiente, mas que não seja cansativa. Acho que essa rotina de estudos, para ela não ser cansativa, é exatamente aquilo que a gente estava falando antes, de a gente aproveitar esse momento e reconhecer quais são os nossos pontos fortes e fracos com relação a todos os conteúdos, né? E aí fazer essa troca entre disciplinas que são mais difíceis e disciplinas que são mais fáceis. Isso tudo vai ajudando bastante nesse momento, nessa construção. Eu sempre faço essa variação nos meus estudos para não me tornar tão cansativo somente em uma coisa, sabe? Porque chega um momento em que a gente está lendo, mas não está tendo qualidade no estudo, já não está produzindo mais, né? Inclusive, até tem aqui uma pergunta, não sei se eu posso falar na pergunta do chat, porque já emendo nessa resposta. Bom, pode continuar assim. Desculpa, não sei se eu posso, né, mas aí a Lara Severo perguntou aqui que ela está no meio da graduação e tem muitos conteúdos que ela já viu e alguns que ela não viu. Como que ela faz para priorizar esses estudos nesse momento de quarentena? Então, vai ao encontro disso, da gente identificar quais são os conteúdos que a gente tem mais dificuldade e tentar trabalhar eles no nosso melhor horário. Eu funciono melhor pela manhã, particularmente, né? Então, eu sempre começo a estudar aquilo que eu tenho mais dificuldade, porque eu dormi bem, né? O nosso dia, ele começa depois que a gente sai de um sono, de uma noite de sono, e termina em uma noite de sono, né? Então, é importante ter uma noite de sono muito boa, para a gente acordar com a cabeça boa, tranquila, relaxado, e começar a trabalhar com aqueles conteúdos que a gente tem mais dificuldade, porque aí, ao longo do dia, a gente vai facilitando um pouquinho o nosso conteúdo, conforme a nossa mente vai estar um pouquinho mais desgastada já durante o dia. Acho que essa é uma dica que eu dou. Vande, eu acho muito importante isso que tu falou do tempo de sono, né? A gente precisa respeitar o mínimo de horas. E isso também pode variar de pessoa para pessoa, né? Por exemplo, eu preciso no mínimo dormir 7 horas, senão eu não me reconheço no dia seguinte. Eu não sei nem quem eu sou, se eu não durmo meu mínimo de 7 horas. Bom, confesso que isso tem sido um desafio para mim, dosar essa carga de trabalho, de estudo, principalmente em home office, tá? Porque estudar, para mim, foi sempre algo que eu gostei muito de fazer. O meu passatempo é estudar. Então, às vezes, eu acabo me envolvendo tanto nas leituras e nas atividades que eu esqueço de me movimentar, por exemplo, de fazer atividade física, de dar um tempo que é importante para o corpo, né? Às vezes acaba que no final do dia eu tô com dor nas costas, enfim, dor nos olhos, porque eu acabei indo ao extremo, né, da minha disposição. O que eu tenho feito agora para me ajudar nesse sentido é colocado no relógio alarmes a cada hora. Então, eu configuro aqui no meu relógio, a cada hora um alarme toca, eu preciso levantar, ir até a cozinha, fazer um chá, tomar uma água, ou fazer um exercício na sala mesmo, fazer um alongamento, né? Isso tem me ajudado a determinar esse ritmo de estudo, tá? Até para não ir além do que o meu corpo aguenta, né? A gente também precisa respeitar os momentos de descanso, como o Vande comentou com vocês. Até porque a gente consegue identificar o momento em que tu tá ali tentando produzir, estudar, mas já volta a ler a mesma frase 2, 3 vezes e não consegue entender aquele conteúdo. Então, isso é importante de identificar, né? A gente consegue ver qual é o nosso limite, em quanto tempo eu consigo me manter concentrado, né? E essa questão da priorização das atividades, de repente, se tu tem uma atividade que é mais mecânica, como a resolução de exercícios, não sei lá, equações diferenciais, cálculo, e aí tu tem outras disciplinas que necessitam leitura, então, esses momentos que a gente está um pouquinho mais cansado, que a gente não consegue se concentrar, tu pode colocar um fone de ouvido, uma música, e resolver listas de exercícios que te demandam somente a aplicação de fórmulas, cálculos, né? Isso acaba ajudando a gente a ser produtivo um pouquinho a mais em momentos em que a gente não consegue ficar tão concentrado. A gente está aqui com quase 1 hora já de conversa.
Só queria avisar vocês que estão assistindo aí que no chat ali a Andressa já colocou o link para a confirmação de presença, né, para vocês preencherem o formulário. Então já está ali disponível para quem quiser responder. Então, aqui, indo mais para o final, eu queria perguntar para vocês que dicas vocês dão para adquirir disciplina e estabelecer uma rotina que evite a procrastinação. Bom, uma dica que eu posso dar, que pelo menos é o que funciona para mim, é estabelecer alguns rituais. Então, como eu comentei com vocês, antes de ir para o meu ambiente de estudo, antes de fazer as minhas atividades de trabalho, a primeira coisa que eu faço é um chá, né? Porque eu criei esse ritual de que eu vou fazer uma xícara de chá, de que isso vai me trazer um bem-estar, vai me deixar, enfim, vai me ajudar a entrar naquele contexto, naquele papel de estudante ou naquele papel de professora, enfim. Isso me ajuda. Então, estabelecer alguns rituais eu acho que são importantes, tá? Também essa questão do ambiente ajuda bastante, né? É muito mais fácil a gente procrastinar quando as coisas parecem difíceis para a gente fazer. Então, vai ser muito mais difícil eu começar a estudar se meu material estiver desorganizado. Primeiro passo, então, é organizar o material. Deixa separado o caderno, os livros, os lápis que vai usar, as canetas, enfim. Se não tiver um ambiente, uma mesa dedicada somente a isso, deixa numa mochila, numa caixa, mas algo que facilmente vocês consigam acessar e montar aquela estrutura quando for necessário. Algo que para mim não funciona é estudar, por exemplo, na cama, deitado, assistindo vídeos ou algo assim. Eu tenho eu tenho essa crença que cama foi feita ali para a gente descansar, dormir. O quarto é quase como um ambiente sagrado, assim, para mim nesse sentido. Eu não gosto nem de assistir televisão no quarto, para vocês terem ideia. Então, procurem, né, se colocar de uma forma adequada, assim, à postura de vocês, né? Ter um ambiente em que vocês estejam confortáveis, mas que também não tão confortáveis a ponto de sentir sono, por exemplo, ou preguiça de começar a estudar, né? Acho que isso é importante também. Acho que são essas as principais dicas. É bem isso que a Fer falou. Eu, por exemplo, durante esse período de quarentena, fazendo os trabalhos e as atividades, eu sempre procurei trabalhar com algum colega também. Eu acho que isso é interessante nesse momento, a gente usar a nosso favor essas ferramentas. Então, lá no mestrado mesmo, eu peguei um colega para trabalhar junto comigo, então a gente trabalha todas as atividades juntos. A gente faz alguma reunião pelo Google Meet aqui, ou por chamada no WhatsApp, combina horários para estudar juntos, mesmo que à distância, que isso acaba motivando. A gente sabe que tem outras pessoas que estão na mesma situação que nós, né? Então, isso acaba nos motivando e nos faz ter um pouco mais esse senso de responsabilidade, de pontualidade no desenvolver de algumas atividades, né? Então, tomar um banho, colocar uma roupa, o pijama, durante o dia, não adianta, dá para ficar de pantufa, pode, né? Tranquilo, tá frio, mas pelo menos tentar ficar como se fosse uma rotina de trabalho ou de estudo normal, tentar trazer isso para dentro de casa. E aí trabalhar assistindo vídeos e televisão, só se for estudar um outro idioma, que aí eu acho que é uma técnica que pode ajudar bastante. Então agora são 7 horas, o pessoal pode mandar perguntas aí para que o Wanderson e a Fernanda respondam através do chat aí. Enquanto o pessoal manda, eu queria fazer uma pergunta pessoal minha, que eu estava ouvindo vocês falarem, e vocês falaram bastante sobre como usar o tempo, como priorizar as coisas, né? E tem aquele método que o pessoal, não sei se vocês já ouviram falar, que eu falo bastante, que é o método das 10.000 horas, que diz que qualquer coisa que você estudar por 10.000 horas, você vai ser muito bom. Pelo que vocês falaram aí, eu já acho que vocês não concordam muito com isso, mas se vocês puderem falar um pouco sobre isso, vai ser muito bom. Eu vou abrir meu microfone primeiro e falar, porque eu não conheço esse método, nunca ouvi falar, não sei a Fernanda, e não sei, eu não tenho nenhuma opinião formada sobre esse método, realmente eu nunca ouvi falar sobre isso. Mas eu acredito que quanto mais a gente estuda, mais a gente lê, mais a gente vai se aperfeiçoando em alguma
coisa, né? Nem tudo que a gente aprende fica na nossa mente o tempo inteiro. Então, a constância pode ser que faça parte desse método aí. Eu também não conheço esse método, também não posso opinar a respeito dele. Mas eu acho, assim, que, de forma geral, eu sou contra qualquer coisa que diga que eu preciso exatamente de 10 mil horas ou de tal situação ou tal contexto para ser produtivo ou para ter sucesso em alguma área da vida. Eu acho que isso é muito particular. Eu posso estudar 5 horas e o Vande estudar 1 hora e a gente pode ter desempenhos parecidos, ou o Vande pode ter um desempenho melhor que o meu, ou eu posso ter um desempenho melhor que o do Vande. Eu acho que isso é muito particular. O tempo, principalmente tempo de hora dedicados ao estudo, para cada um é muito diferente. A gente também tem que ter consciência que cada um aprende de uma forma diferente. Tá? Isso é importante. Eu, por exemplo, e isso, pessoal, vocês só vão reconhecer fazendo reflexão sobre a vida de vocês. Não existe outra forma. Ninguém vai dizer o teu estilo de estudo é X. Isso só vocês vão descobrir ao longo do tempo, né? E muda também ao longo do tempo, tá? Mas, por exemplo, eu já observei que eu, para aprender, preciso de artifícios visuais. Então, eu preciso fazer mapas mentais, por exemplo. Tá? Eu uso muito mapa mental para estudar. Bom, mapa mental é uma ferramenta que demanda um pouco mais de tempo no estudo, né? Aí tu usa cores, canetas coloridas, eu funciono muito por cores, né? Para vocês terem ideia, a minha memória funciona da seguinte forma: eu lembro a cor que eu escrevi, eu lembro o local aonde eu escrevi a informação e depois eu lembro da informação. Mas para eu chegar a essa conclusão, eu tive que passar por muitos anos de testes de ferramentas e análise das minhas formas de estudo, tá? Bom, tem outras pessoas que não são visuais, tem pessoas que aprendem apenas escutando. Pessoas que chegam na aula, escutam o professor falar, absorvem todo o conteúdo e já sabem todo o conteúdo. O que funciona para um não necessariamente funciona para o outro. Então, eu acho que é muito particular, é descobrir as ferramentas e a gente só descobre testando. Então, eu já testei, por exemplo, ler textos gravando no meu celular e depois ouvir para estudar. Para mim não funcionou, para outras pessoas funciona perfeitamente. Já tentei fazer resumos, para mim funciona mais ou menos, mas ainda mapas mentais funciona melhor. Então é isso, aí testando e descobrindo as diferentes formas de estudar. Tá? Não sei, Gustavo, se eu respondi a tua pergunta. Respondeu, era isso mesmo. Não, a gente não teve nenhuma pergunta mais aqui no chat, então eu acho que o pessoal entendeu bem o que vocês quiseram passar. E foi muito bom. Eu nem vi passar o tempo, na verdade, passou muito rápido essa 1 hora, né? Mas então eu queria, em nome de todo mundo do PET, agradecer a vocês por terem aceitado o nosso convite e disponibilizado o tempo de vocês. Agora a gente recebeu uma pergunta aqui do Igor. Ele perguntou como conciliar o home office com os estudos. Igor, vou responder a tua pergunta da seguinte forma, assim, conciliar os diversos papéis nesse momento é realmente difícil, e não só o home office com o estudo, mas os outros papéis que a gente desempenha, seja de marido, esposa, filho, filha, pai, mãe. Nesse momento, em casa, as demandas para esses diferentes papéis surgem todas ao mesmo tempo, né? O que eu tenho feito? Eu tenho trabalhado por prioridades. Então, eu não estabeleço, por exemplo, horários. Num horário eu vou trabalhar nas minhas atividades docentes, no outro horário em pesquisa e no outro horário eu vou estudar para o meu doutorado. Eu tenho trabalhado com as demandas, com os prazos e com aquilo que eu considero prioridade naquele momento, naquele dia. Tá? Com aquilo que é mais urgente, digamos assim. Tá? E que é prioridade para os meus objetivos. Então, para mim tem funcionado dessa forma. Eu vou registrando todas as demandas, seja de qual contexto for, no meu caderninho de bullet journal, e todos os dias eu reviso aquilo que eu preciso fazer naquele dia para cumprir os meus prazos e para atender a todas as necessidades dos meus diferentes contextos de atuação. Não sei se eu respondi a tua pergunta. É difícil seguir uma linearidade nessa conciliação entre home office e estudos, porque toda semana, todos os dias, tudo está mudando
o nosso contexto está mudando, a nossa casa muda, muita coisa que era prioridade para a gente lá no início, já não é mais prioridade hoje, né, nós temos outras, então é bem isso, a gente vai se programando sempre de um dia para o outro, para tudo que vai acontecendo. Só queria também falar para o pessoal que isso aqui, essa formação foi gravado, então posteriormente vai ser colocado no nosso canal do YouTube, e vocês podem, a gente vai avisar no nosso Instagram, então, que é @petengenharias.unipampa. Vocês podem seguir lá, que quando tiver no YouTube a gente vai avisar por lá. E vocês podem acompanhar de novo, quem quiser. Não sei se o pessoal aí tem mais alguma pergunta. Gustavo, eu gostaria, enquanto o pessoal, de repente, faz mais alguma pergunta ou vai finalizando, eu gostaria de mais uma vez agradecer a oportunidade, parabenizar o Grupo PET, né? Agradecer também a ti e a Andressa por todo o suporte nesses dias e ao Vande por dividir esse momento comigo, tá? E me colocar à disposição, depois vocês podem acessar o meu e-mail no site da Unipampa, caso vocês tenham alguma dúvida, eu fico à disposição. E desejar, né, que todos fiquem bem, se cuidem, né? Acho que, como eu comentei no início da minha fala, a prioridade nesse momento é preservar a saúde nossa, da nossa família, de todos à nossa volta, tá? Então, tomem todos os cuidados, as precauções necessárias nesse momento. Sejam pacientes, eu sei que é difícil, né? Estamos vivendo um momento de incerteza, mas sejam pacientes e a cada dia realmente superando os desafios. Era essa a mensagem final que eu queria deixar, tá bem? E eu quero agradecer também mais uma vez, só para finalizar também a minha parte, a todos vocês, pessoal do PET, meus amigos que participaram, eu vi que vários estão por aqui, a professora Fernanda, obviamente, que foi minha professora não chegou a ser minha professora, acho que não, né? Não foi minha professora durante a graduação, mas trabalhou lá na banca do meu TCC, foi minha colega no período em que eu fui professor aí na Unipampa, que infelizmente eu tive que trocar, porque também as prioridades mudaram no meio do caminho durante a quarentena para mim, então eu tive que sair desse trabalho para me dedicar especificamente agora ao mestrado, né? Então agradecer pela oportunidade de fala, de troca de ideias, que eu acho que todo mundo tem a contribuir um pouquinho, né? Todos nós estamos passando por isso juntos, cada um em uma situação, em um contexto totalmente diferente, e a gente não pode perder a esperança de um mundo melhor e de que as coisas vão melhorar, né? No início a gente tinha aí só uma pandemia, e agora nós temos outras ondas que estão acontecendo no mundo. Então a gente tem que estar atento a tudo, saber que estamos juntos, seguir em frente, se preparar, construir nesse meio tempo a gente usar para construir o nosso palco, para que lá na frente a gente possa brilhar e trazer todas as pessoas que a gente quer junto com a gente para estarem lá em cima. É isso, obrigado. Não, a gente que agradece a vocês por terem aceitado o nosso convite, né? A gente sabe que o tempo de vocês é escasso, então muito obrigado mesmo. Eu acho que vai ajudar muita gente que estava passando por dificuldades agora nesse período difícil que todo mundo está passando, né? Eu acho que essas dicas que vocês deram podem ajudar muita gente a passar de uma forma melhor por tudo isso. Então, novamente, muito obrigado. Espero que logo a gente possa estar juntos presencialmente, né? Para que a gente possa continuar fazendo esse tipo de coisa presencialmente também. E eu acho que era isso, então. Muito obrigado também a todo mundo que acompanhou aqui. Novamente salientar que o formulário está ali no chat, tá? E eu acho que era isso, então. Até o próximo. Posso complementar uma coisinha? Posso só complementar uma coisinha que faltou, desculpa. A apresentação vai ficar disponível, eu acho, depois, né, dos slides, e aí o meu e-mail, caso alguém queira também entrar em contato, precisar conversar, trocar uma ideia, compartilhar algum material, o que eu puder fazer também, se estiver ao meu alcance. Eu deixei o meu e-mail ali na primeira parte do slide, que provavelmente, se vocês acessarem pelo e-mail da Unipampa ou no site da Unipampa,
tá lá o meu e-mail institucional de quando eu era professor, e esse e-mail eu não tenho mais acesso, tá? Então, eu utilizo esse que está na apresentação, só para deixar claro caso alguém queira entrar em contato. Então, acho que era isso, né? Novamente, muito obrigado. E a gente se vê, então, no próximo Formação. Eu salientar de novo, sigam a gente nas redes sociais, tá? @petengenharias.unipampa, para ficarem sabendo dos próximos eventos. E era isso, pessoal.